paz do Senhor a todos, somos da Igreja Cristã Maranata e hoje, terça-feira, nós temos um culto de doutrina que será ministrado pelo pastor Amadeu. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, convido a cada um que quiser a curvar a sua fronte para orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós já colocamos as nossas vidas na Tua presença e pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Fazemos menção do sacrifício de Jesus ali na cruz porque sabemos que é o único preço aceito por Ti para a remissão de pecados. Colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos o perdão através do sangue de Jesus. Clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um hino. Oh, que sangue poderoso! Oh, que sangue cheio de virtude! Sangue que por nós foi derramado, que nos dá pleno perdão, comunhão, total libertação, rompendo as barreiras do pecado. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. E total libertação. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126 da nossa TV aberta, também aqueles que assistem pelo canal 85 da Sky, ou mesmo aqueles irmãos que nos assistem pelas plataformas como o YouTube, os irmãos da Igreja Cristã Maranata, nossos irmãos da igreja, também aqueles outros irmãos nossos, alguns que assistem também, compartilham conosco esses programas, são sempre bem-vindos. A todos a paz do Senhor. Nós estamos nessa conclusão do programa da semana passada sobre a doutrina, a importância da doutrina para a igreja nos nossos dias. Eu começo agora com o pastor Gilson sobre a importância, pastor Gilson, de que essa doutrina, primeiro você falou no início, você que falou sobre a unidade, alcance, não é isso? E velocidade. E velocidade. Esse aspecto é interessante porque já vamos começar a abordar esse assunto pela leitura de um texto da Palavra do Senhor, que é uma ordenança do Senhor Jesus, com relação à divulgação da doutrina. Olha o que o Senhor Jesus disse, né? Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, na verdade, a doutrina não é alguma coisa que nós recebemos e retemos para nós próprios, não. Ela precisa ser transmitida.
E os meios para a divulgação, a primeira preocupação do Senhor Jesus aqui é dizendo que o objetivo dessa divulgação do ensino, da doutrina, é isso chegar a todas as nações, ir por todas as nações. Então, é o mundo inteiro. Não é somente alguma coisa ali do Pentecostes, aquela igreja do início, né, aquele grupinho que estava ali no cenáculo. Não, o plano do Senhor Jesus é exatamente que aquilo ali se expandisse para o mundo inteiro. Então, esse é o nosso assunto de hoje. E aí o que acontece? A nossa experiência na igreja com relação à questão de transmissão da doutrina, ela tem uma característica específica e essencialmente bíblica, no entendimento bíblico. Por quê? Porque ela visa, primeiramente, a questão da unidade. Doutrina é aquilo que unifica um povo. Nós vemos até casos de povos que são unificados em torno dos ensinos deles. Eles guardam as tradições, eles guardam os ensinos deles. Então, a doutrina, ela nos traz esse benefício, que é a unidade, sermos unidos em torno de uma só palavra. O outro aspecto é a necessidade de nós termos pressa de essa doutrina chegar até as pessoas. Não só aqueles que estão próximos de nós fisicamente, mas aqueles que estão mais distantes, especialmente considerando hoje a capacidade que os meios tecnológicos nos colocam à disposição para fazer esse tipo de trabalho. O terceiro aspecto é a maneira a velocidade, né, que é um aspecto tecnológico, e alcançar os que estão à distância. E aí, naturalmente, nós temos uma grande história para contar da nossa experiência com relação à questão de transmissão da doutrina. Poderíamos fazer aqui um verdadeiro histórico sobre isso. Mas o nosso ponto básico que nós vamos aqui, vamos dizer assim, chamar a atenção, é que se existe um meio nas igrejas de uma maneira geral, as igrejas evangélicas, igrejas, né, desde Martim Lutero para cá, né, na reforma religiosa do século XVI para cá, foi de quando a Bíblia foi colocada na mão do crente, ela pudesse servir de uma regra de fé e prática para o crente. E que isso, portanto, era acessível não só a clérigos, a pessoas de certa eminência, mas isso era acessível ao povo. A doutrina tinha que chegar ao povo. Então, essa que foi sempre a nossa preocupação. E a maneira como tem sido feito, sempre foi feito nessa igreja, de uma maneira geral, chama através de um estudo que é chamado de Escola Bíblica Dominical. Então, vamos dizer assim, um primeiro ensino, um primeiro método de passar ensino foi através da Escola Bíblica Dominical. E isso não é novo, não, isso é antigo. Você pega, sabe quando começou a Escola Bíblica Dominical? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Já viu ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17? Fala, repete aí para nós. Primitiva. A igreja primitiva. Claro. Você pega, por exemplo, quando o Paulo chega lá na igreja de Tessalônica, ele anunciou ali a doutrina, ensinou os irmãos, tudo bem. E o versículo 4 de Atos do capítulo 17, ele dá um resultado daquele ensino. Ele diz assim, alguns creram. Depois ele saiu dali e foi para outra cidade, que era Bereia. Mas quando ele chegou lá, eles começaram ali a ensinar a palavra e tudo, os irmãos se interessaram por aquilo e começaram a checar, né? Ou seja, conferir, né? Se era aquilo mesmo e tudo, e participantes, e aqui ainda diz assim, todo dia, cada dia eles faziam essa conferência para ver se era exatamente assim. Aí o versículo 12 diz assim, e muitos creram. Isso é a Escola Bíblica Dominical. Que maravilha. Participação do crente. Então você que está assistindo aí, então a expressão, a frase, né, o slogan. O slogan, Escola Bíblica Dominical não é uma criação da Igreja Cristã Maranata, entendeu? Nós gostamos do slogan e usamos também. Só que nós, como a própria palavra diz, escola bíblica de domingo, né? Porque é no domingo. E escola bíblica é estudo da Bíblia. E o dia é domingo. Então é por isso que estudo da Bíblia no domingo. Agora,
a doutrina é um conjunto de elementos que tá aí, que estão aí na palavra, mas que nós temos que alcançar pelo Espírito, não é isso, Josias? Pela direção do Espírito. Entendeu? Porque não adianta você... a grande experiência que nós tivemos no livro de Cantares. Mas você falou, Gil, sobre uma coisa Sim, que... desculpa, você usou uma frase que eu gostaria que você repetisse essa frase bem detalhadamente, porque ela é uma frase que nós recebemos do ensino que o pastor Gedeuti tem transmitido sempre, né? A igreja é mestra... Não, Não, ele falou sobre a doutrina que emerge a doutrina emerge da palavra pela operação do Espírito no corpo. Porque a escola bíblica, todo mundo assim, o pastor Gedeuti que dirige... Pastor Gedeuti não, o pastor Gedeuti, ele reúne um grupo de pastores aqui, domingo, na parte da manhã, para quem não sabe, há uma reunião de um grupo de pastores, o assunto é trazido por revelação e a maioria das revelações, quem tem são os pastores que estão ali. É claro que ele também tem, mas há um conjunto ali. Então, E quando é no Manaim, quando a escola bíblica é transmitida a partir do Manaim, esse grupo de pastores é ainda maior e mais participativo, que tem pastores do Brasil e do exterior claro, que participam dessa reunião. Exatamente. Então, é uma coisa muito interessante, porque e vem, né? E veja, é isso que eu queria falar com vocês, Gilson. Você falou sobre velocidade. A EBD, Gilson, você já imaginou hoje, nós estamos aqui em Vila Velha, né? A EBD chegou na China, chegou na Índia, norte da Índia toda, Paquistão. Nepal, 30 pastores no Nepal. Né? Sri Lanka, que rapaz, isso é velocidade, Gilson. E alcance. Porque, na verdade, o que ocorre? O Senhor sempre colocou à nossa disposição 2 grandes veículos para transmitir a doutrina. Primeiro é o que nós já estamos falando, que é a Escola Bíblica Dominical. Mas também o Senhor nos deu a bênção de nós termos os seminários. Então, nos seminários, qual é a capacidade dos nossos seminários de transmitir ensino? Há anos atrás, eu pelo menos, o pastor Amadeu dá aula no seminário há mais tempo do que eu. Porque eu já tenho 41 anos que eu dou aula no seminário, né? Onde o ensino é transmitido. Nós antigamente, por não termos os meios de comunicação, nós então convocávamos os pastores do Brasil inteiro, vinham aqui para o Manaim do Estado do Espírito Santo, recebiam o ensino. Aí, a partir dali, esses pastores levavam esse ensino para as igrejas. Isso era o que ocorria antigamente. Aí, naturalmente, nós tínhamos... Isso gastava, às vezes, semanas, meses. Essa foi a forma de unificar, De né? unificar, exatamente. Mas era demorado, porque até que o ensino que eles recebiam ali chegasse às igrejas, isso tinha uma certa demora. Era mensalmente, Era né? mensalmente, tudo. Os seminários também não eram como hoje, de 15 em 15 dias. A própria disponibilidade dos pastores em virem também aqui, às vezes, né? uma vez por ano. Então, era algo que a velocidade era quase zero, ou seja, era bem lenta. Mas aí o que aconteceu? Chegou um determinado dia que o Senhor nos deu a bênção de nós já iniciarmos um sistema, você sabe muito bem como funcionou, né? O pastor Josias também, o sistema de videoconferência com as igrejas, onde aí já o alcance em termos de velocidade da chegada do ensino até as igrejas já aumentou mais. Daí partimos para o chamado via satélite, Via né? satélite, sistema de satélite. Mas via satélite nós ainda temos até hoje, né, inclusive, mas ainda tínhamos algumas dificuldades. Quais eram? Instalar as antenas em cada templo. Nós tínhamos muitos templos na época. Então isso foi um processo que demorou um certo tempo, né? Agora, atualmente, a grande bênção que nós temos na divulgação da doutrina através de seminários e de escola bíblica dominical é o fato de nós podermos fazer isso praticamente em tempo real. Hoje, atualmente, quando nós transmitimos o ensino através da nossa plataforma, multiplataforma, né? Sistema multiplataforma. Sistema multiplataforma que nós temos, nós alcançamos ao mesmo tempo alguém que está recebendo essa doutrina em espanhol lá na região, na Espanha ou aqui na região da América Central, América Latina, em inglês em outros países e em vários idiomas. Então, isso aumentou muito a velocidade e aumentou também o alcance. E aí, o que aconteceu? A unidade, portanto, se tornou mais ampla. Nós tínhamos um grupo pequeno que era unificado através de doutrina. Esse grupo foi ampliando. Hoje,
todos recebem, em todos os lugares, a doutrina que vem de uma só fonte. Nós tínhamos só lembrando, nós tínhamos o primeiro presidente do presbitério, Manuel dos Passos Barros, era amazonense. Amazonense. E ele tinha uma preocupação muito grande com a Amazônia de uma maneira geral e com a obra penetrar dentro do território, né, da Amazônia e tal. Isso, na época dele ainda, pensou-se em algumas coisas. Nós tínhamos pastores que levavam uma semana viajando de barco para chegar numa determinada igreja, ficava lá uma semana e gastava mais uma semana voltando. Então, ele levava 20 dias para atender uma igreja. Quer dizer, ele podia fazer de 6 em 6 meses e tal. E nós ficamos preocupados. E quando surgiu o satélite, o principal objetivo... Ninguém estava pensando em exterior, ninguém estava pensando em nada fora do Brasil. O grande objetivo era a Amazônia, por incrível que pareça. Era atingir aquelas cidades ribeirinhas que eles chamam e tal. Quer dizer, mas acontece que o Espírito Santo tinha outros objetivos, não só aquele, mas outros, né? Mas aquilo veio e hoje é uma coisa assim... Amadeu, eu queria contar um testemunho no início da pandemia, quando nós fomos procurados, e aliás, nesse período do início da pandemia, nós fomos abordados por diversas igrejas evangélicas que nos procuraram para que nós ensinássemos como fazer, né? Porque eles tinham essa demanda que todas as igrejas tinham, que todas as igrejas tinham, e nós já tínhamos a prática, nós já tínhamos toda a prática de produção. E nós fomos abordados por uma igreja grande no Brasil, uma das maiores em quantidade de membros do Brasil, que nos procuraram para saber como fazer. Eles falaram assim, olha, ninguém estava preparado para atender ao público, aos membros da igreja, ninguém estava preparado para manter a doutrina como vocês estavam preparados. Então, o pastor Gilson fez uma linha do tempo aqui de como a coisa foi acontecendo, de maneira que todas as barreiras possíveis para que a doutrina estivesse diretamente colocada diante do crente foram rompidas, foram vencidas e nesse momento nós estamos vivendo já um processo de ampliação global, utilizando de recursos de tecnologia para chegar para o mundo inteiro. Repetindo aquilo, porque as pessoas estão ouvindo e às vezes a gente tem que repetir para... O pastor Gilson falou numa tríade muito interessante para você guardar. Olha, primeiro, o que o senhor fez? O Espírito Santo é muito didático, né? Ele nos ajuda muito. Às vezes a gente fala assim, se nós colocarmos em prática tudo aquilo que o Espírito Santo revelou com relação à igreja, grupo de assistência, culto profético, o governo na igreja, dom espiritual na igreja, dom no corpo, se nós colocarmos tudo em prática, aquilo que é doutrina, a igreja caminha praticamente sozinha. Nós vamos só administrar a igreja e observando aquilo, porque ela caminha sozinha. Mas ele colocou uma coisa muito interessante aqui, que você, irmão, que está assistindo, veja o que o Espírito Santo fez conosco. O pastor Gilson falou muito bem. Eu tinha esquecido desse detalhe, ele lembrou. Primeiro foi a unidade da doutrina. Porque você podia ter vertentes. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro tem uma linha. Porque os movimentos pentecostais, existem várias linhas de entendimento doutrinário. A primeira coisa que o senhor fez conosco foi unificar a doutrina, né? Mas nós tínhamos o meio de divulgação, nós tínhamos os manaíns, era muito lento, como você colocou. Aí, irmãos, olha só o que o pastor Justo falou. Primeiro foi a unidade da doutrina. Depois, o senhor disse que queria, mais duas coisas o senhor queria? Alcance e velocidade. Alcance e velocidade. Como que foi a velocidade? Através dos recursos, da tecnologia e alcance, onde nós chegamos. Leste europeu todo, África, Ásia, o mundo todo, né, Gilson? Não vamos longe, nós temos hoje um pastor dentro de Manaus, que é pastor de Tabatinga. Então, os irmãos de Tabatinga disseram assim, o nosso pastor de todo dia aqui é o satélite, porque ele não tem como ir lá todo dia, ele vai lá uma vez por mês.
Então, o satélite chega lá todos os dias. Então, os irmãos, o nosso pastor aqui está lá em Vitória. Nós estamos recebendo aqui. E é Isso uma realidade que é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de ver presencialmente. A realidade da Amazônia, como você colocou, Amadeu, é absolutamente fora daquilo que nós estamos acostumados em todo o resto do Brasil. Então, você imaginar que você está num lugar onde os deslocamentos são feitos exclusivamente de barco, por meio fluvial, porque não tem estrada, não tem carro lá, e aí você está no meio do rio, no meio da floresta, e ali tem uma igreja. Não tem vizinhos, não tem cidade, não tem comunidade, ali tem uma igreja. E tem uma antena nossa. E eles recebem o Não, e sinal. outra coisa muito interessante, que eu acho muito interessante, é que você faz o culto. Pô, Deus o Espírito Santo é uma coisa, né, a gente não tem nem ideia, né? Aí você faz o culto aqui, você tem essa igrejinha lá no meio do nada, e aquilo que você faz aqui replica lá. Há uma operação do Espírito Santo de forma notável naquele lugar ali onde está chegando. Com repercussão. Quer dizer, quando a gente fala que é uma operação do Espírito Santo, e a nossa experiência aqui é essa, não é apenas crer que há uma operação do Espírito Santo, imaginar que... Não, nós recebemos o retorno de lá, olha, aquele dom foi para mim. Aquela experiência eu vivi, nós estamos vivendo o mesmo corpo. Aliás, nós somos a única igreja em todo o globo terrestre que fez 2 ceias de maneira global, da qual participaram os membros da igreja no mundo inteiro ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Aqui eu falei sobre a ceia, obviamente, a nossa linha aqui é a doutrina, mas mostra qual a capacidade de transmissão da doutrina, né, com velocidade e com um alcance muito grande. Agora, interessante que no texto de Atos dos Apóstolos, o texto diz que os apóstolos acharam que os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. E a nobreza estava exatamente em estudar a palavra todos os dias, diz lá, cada dia. Essa nobreza hoje nós temos, porque a escola bíblica dominical entre nós hoje é uma coisa diária. Nós, quando terminamos uma escola bíblica no domingo, nós já temos uma escola bíblica pronta para a próxima semana. Então, todo o assunto que foi tratado daquela escola bíblica nessa semana começa agora na outra e o da anterior não terminou ainda. Ô Gil, se você quer ver uma coisa... Todos os dias. Vocês entraram, eu até tinha chamado a atenção, mas vocês estavam na minha frente, que eu tinha feito essa observação, vocês já estavam na minha frente. As bodas de Caná da Galileia, se você pegar, é coisa impressionante, se você pegar as bodas de Caná da Galileia, juntar com as 7 parábolas de Mateus e com as 7 cartas, é uma fusão impressionante, profeticamente perfeita. Rapaz, você pega, né, foi a primeira grande experiência de mensagem na palavra que nós tivemos, bodas de Caná da Galileia. Quer dizer, você sai do 3º dia, vai até a chegada do noivo. É muito profundo, realmente. Eu gostaria ainda de fazer aqui uma diferença entre o que é unidade doutrinária e o que não é unidade doutrinária. Sim, pois não. Isso porque eu estava conversando com um grande líder de uma igreja evangélica tradicional, não pentecostal do Brasil. Ele até é pai de um outro líder também, lá do Rio de Janeiro, lá naquela região ali do Rio de Janeiro ali. Aí ele é um pouco ligado à família, então ele virou para mim e falou assim, olha, fulana, que é a minha irmã, né? Você me disse que vocês têm na Igreja Maranata uma forma de transmitir o ensino doutrinário, assim e tal. Me conta como é que é isso. Aí eu comecei a falar aquilo que mais ou menos nós estamos discorrendo aqui. Chegou um momento que, quando eu estava contando para ele, ele me fez parar assim, disse assim, peraí, então vocês têm uma unidade doutrinária notável. Aí ele disse para mim, porque você sabe como é que nós fazemos na minha igreja, você já pertenceu. Quando eu era criança, eu pertencia a essa igreja. Aí, você sabe como é que nós fazemos. Nós, hoje, ele disse assim, temos a nossa revistinha trimestral, que nós temos as lições, etc. E que até uma grande parte hoje da nossa igreja nem está usando mais essa revistinha. Mas os que estão usando, o que acontece? Eles recebem, cada um na sua igreja,
E lá na sua igreja, cada um pega a lição e interpreta da sua maneira e leva para a classe e discute o assunto de maneira que aquilo fica assim, não há uma unidade. Cada um sai dali pensando de uma forma diferente. Então, essa forma que vocês estão usando de o ensino partir de uma fonte só e chegar a todo mundo, isso deve trazer para vocês, então, uma unidade doutrinária extraordinária. É. Eu falei, perfeitamente. Há Então, um aspecto interessante, pastor Gilson, completando e dentro disso que você acabou de falar. Nós começamos no programa passado falando sobre reforma religiosa e a importância da palavra ser colocada, porque ela estava guardada, ela estava escondida. E é interessante que essa unidade doutrinária ela é possível pela ação do Espírito Santo, porque não é uma abordagem feita de maneira unilateral. Não, nós levamos cada ovelha, cada membro, inclusive as crianças, os adolescentes, a fazerem como os crentes de Bereia. Quer dizer, é um modelo de escola bíblica dominical, é um modelo de transmissão da doutrina que leva a igreja a ler a palavra e a conferir na palavra que aquilo que está sendo pregado é do Espírito Santo. e tendo até experiências com tendo Deus. experiências Olha só, profundas. eu vou fazer uma coisa hoje, vou sugerir aqui, nós estamos ainda no ar e tal, eu vou fazer uma sugestão. Eu acho que esse assunto é... Vamos dar continuidade, vamos gravar mais uns 2 programas. Estamos à disposição. Vamos fazer? Então, irmãos, olha só, nós fizemos hoje o segundo... é muito interessante, tem muita coisa que ficou sem ser dito. Nós vamos continuar com esse assunto. Vamos lá, continuar. tamo junto. A próxima semana nós vamos voltar aqui, pastor Gilson, pastor Josias, À disposição. para nós abordarmos mais esse assunto de doutrina da escola bíblica. Nós precisamos aprofundar mais e continuar mais. As igrejas têm interesse nisso, isso é muito importante. Amém. Nós vamos falar nos próximos programas como que nós alcançamos isso no mundo, Gilson. Você vai trazer os problemas da África, as histórias da África. O Josias, que viajou muito nesse Evangelho Sem Fronteira. Missão Amazônica. Missão Missão Amazônica. Amazônia, Desculpa, Missão Amazônica. Também no leste europeu. Nós vamos entrar mais nisso aí, para os irmãos ficarem, saber como que isso, de que forma isso avançou. Muita coisa. Amém. É muita Amém? coisa. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos, a todos. Paz do Senhor. Josias, Paz do Senhor. paz do Senhor. Até a próxima.
Glória a Deus, louvado é o Senhor. Como é bom termos uma doutrina clara de como viver uma vida correta na presença do nosso Senhor. E agora vamos encerrar esse culto. Vamos orar, colocando diante do Senhor as nossas vidas e também a nossa oração. Senhor nosso Deus, já te adoramos, já te bendizemos por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, Senhor, porque nada tem sido encoberto ao teu povo. Em tudo o Senhor tem orientado, tem dado a sua palavra, o seu ensinamento. Colocamos diante de ti as nossas vidas e pedimos ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com o teu povo. É o clamor que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda antes de encerrarmos, queremos colocar que tem aí os QR Codes. Esse primeiro QR Code, ele está aí para quem mora no exterior e queira fazer contato conosco, use esse QR Code. Também quem está no Brasil, quer contar uma experiência, quer falar conosco, tem esse outro QR Code que aí está. E também quem quiser fazer nesse momento uma oração, quer uma oração, quer uma assistência, ligue para esse número 0800 que está aí na tela e um pastor lhe atenderá imediatamente. Que o Senhor vos abençoe, a paz do Senhor a todos.